Capítulo 274. Discípulo escolhido. Ao lado da montanha Skywood havia uma caverna imortal. Daquela caverna imortal, era possível avistar todo o mosteiro. Esta caverna imortal era a construção mais alta de todo o mosteiro. Era a caverna imortal do líder da seita Xuantian. Dentro da caverna imortal, Long Shen estava curiosamente examinando os arredores. Ele ficou surpreso que a caverna imortal do líder da seita fosse extremamente simples. Era o completo oposto do que ele havia imaginado. Não havia enfeites nas paredes. Parecia que Ling Yunzi simplesmente o havia deixado igual a quando foi esculpido pela primeira vez. Na verdade, parecia bastante semelhante às cavernas das bestas que Long Shen encontrou. Claro, Long Shen não ousou falar esses pensamentos em voz alta. Ling Yunzi e Tu Fé estavam bem na frente dele. Em termos de mobília, havia apenas um grande tapete de orações e uma única mesa de madeira. Havia algumas xícaras e um bule sobre a mesa. Sentar. Ling Yunzi sorriu levemente quando viu Long Shen entrar. Com dois idosos presentes, como o discípulo poderia se sentar? Embora tenha sido isso que saiu da boca de Long Shen, ele já havia se sentado. Long Shen. Você realmente é estranho. Você não tem um momento em que é contido. Ling Yunzi não conseguiu conter o riso. Long Shen realmente era uma pessoa descontraída, alguém que não temia o céu ou a terra. Pânico e terror eram expressões que quase nunca apareciam nele. Mesmo quando Long Shen estava enfrentando aquela mão terrível daquele especialista do caminho corrupto, ele não demonstrou nenhum desespero. Isso era o que Ling Yunzi admirava especialmente em Long Shen. Ele estava sempre cheio de autoconfiança, não importa o que acontecesse. Tal pessoa era uma de duas coisas, um louco ou um idiota. No entanto, Long Shen não agia como um louco ou um idiota. Mas, novamente, não era exatamente correto dizer que ele agia como uma pessoa comum também. Mesmo quando os anciões vissem Ling Yunzi, todos estariam tremendo de medo e reverência, incapazes de lidar com a pressão. Mas Long Shen não parecia sentir nenhuma pressão. Meu ponto mais forte é minha fortaleza mental que me permite ser eu mesmo a qualquer momento. Long Shen riu e serviu xícaras de chá para os dois, entregando respeitosamente as xícaras para os dois. Por favor, tome uma bebida. Obrigado a ambos pelo cuidado. Ling Yunzi e Tu Fé riram e receberam as xícaras que Long Shen lhes ofereceu. Long Shen era tranquilo, preferindo ser livre e aberto, não se importando muito com ninharias. Mas sua atenção aos detalhes era extremamente alta. Caso contrário, ele não teria sido capaz de controlar o fluxo da batalha tão perfeitamente da última vez. Os discípulos corruptos claramente superavam em número os discípulos justos e, no entanto, todos eram liderados por Long Shen, e ele conseguiu uma reversão perfeita. Além disso, a maneira como Long Shen lhes ofereceu chá também foi extremamente detalhada e bem feita. Sua mão direita segurava a xícara, seu dedo indicador se curvando levemente sem tocar a lateral. Isso era um sinal de respeito pelos mais velhos. Além disso, a mão esquerda de Long Shen parecia estar segurando aleatoriamente o copo no fundo, mas, na realidade, apenas o dedo médio e o dedo anular o seguravam no fundo.
Essa foi uma marca especial de respeito pelos artistas marciais. Esses tipos de gestos respeitosos eram todos comuns no mundo secular, mas havia apenas alguns cultivadores que os conheciam. No entanto, Ling Yunzi e Tu Fé sabiam sobre eles. Criança, se você colocar assim, vai me fazer corar de vergonha. Nós dois apenas o tratamos de acordo com as regras do mosteiro, sem lhe dar o menor tratamento especial. Tu Fé balançou a cabeça. Depois de entregar o chá a eles, Long Shen acrescentou mais água e também se serviu de uma xícara. Então ele sorriu. Embora não tenhamos interagido muito, posso dizer que vocês dois realmente apreciam este pequenino, então isso é o suficiente. Embora os dois fossem duas existências altas e grandiosas em comparação com ele, com Ling Yunzi sendo um líder de seita, Long Shen podia ver que nenhum deles era daqueles tipos arrogantes que eram tão desagradáveis. Mais importante, embora os dois tenham dito que o trataram apenas de acordo com as regras, Long Shen foi capaz de sentir que os dois realmente estavam cuidando dele a partir de algumas pequenas pistas. Ling Yunzi riu. Que sujeitinho interessante. Não é de admirar que todos aqueles discípulos o sigam tão inabalavelmente. Mas para você dizer assim, eu realmente estou envergonhado. O que aconteceu? Long Shen ficou surpreso ao ver Ling Yunzi suspirar. Tu Fé, você explica. Ling Yunzi bebeu gentilmente um gole de chá. Embora sua expressão estivesse calma, os sentidos aguçados de Long Shen notaram que uma única veia em sua mão de repente pulsou levemente. Esse tipo de reação menor não poderia significar nada. Mas Ling Yunzi era um especialista em Xiantian. Ele tinha uma conexão com o céu e a energia da terra. Ele tinha um bom controle sobre cada célula de seu corpo. Portanto, uma reação tão pequena foi realmente muito alarmante. Para tal reação ocorrer, isso significava que Ling Yunzi, que normalmente era extremamente calmo, deveria estar realmente sentindo algum tipo de emoção intensa. Além disso, a partir desse tipo de reação, parecia que a emoção era fúria. Quando sua espada cortou a mão enorme daquele especialista do caminho corrupto, quando sua espada quebrou aquela porta espacial, sua expressão sempre foi calma. Mas um especialista tão importante agora parecia enfurecido. Long Shen realmente estava perdido. Tu Fé assentiu. Ele disse a Long Shen, desta vez você conseguiu matar um ancião corrupto. Com sua força, nos candidatamos a uma posição de discípulo escolhido para você. Escolhido? Sim, um escolhido. Para a maioria das pessoas, para ganhar uma posição de discípulo escolhido, você também precisa ser um favorito, explicou Tu Fé. Mas eu não sou um favorecido. Long Shen sorriu amargamente. Ele nem tinha uma raiz espiritual, então como ele se tornaria um favorito? Só de pensar nisso irritou Long Shen. Por dentro, ele amaldiçoou qualquer pessoa que roubou sua raiz espiritual. Tu Fé continuou, você não é um favorecido, mas sua força não seria inferior a qualquer escolhido. Isso foi o que ele disse em voz alta, mas por dentro, ele disse, o que são favorecidos quando comparados a você? Se você não morrer, os favorecidos não servirão nem para engraxar seus sapatos. O fato é que você conseguiu matar um favorecido, matar um ancião forjador de ossos de 8 temperamentos e, no final, até mesmo cortar a perna de outro escolhido.
Isso prova que você tem força suficiente. Aquele Inmulia, quero dizer Inlu, também é um escolhido? Perguntou Long Shen. Correto? Quando Inlu acabou de nascer, ele já tinha uma marca Dale para apoiá-lo. Quando ele tinha 5 anos, sua marca Dale cobriu todo o seu corpo e incitou uma manifestação especial do céu e da terra. É por isso que ele foi criado com o tratamento de um escolhido. Tu Fé suspirou. Enlu era extremamente famoso. Na verdade, quando eles descobriram que o caminho corrupto havia instigado aquela batalha, eles imediatamente pediram ajuda ao supermosteiro para lidar com Enlu. Eles esperavam que o mosteiro enviasse outro escolhido para enfrentar Enlu. O mosteiro Xuantian de Lingyunzi foi o 108º mosteiro, o último mosteiro local. Este mosteiro não se compara aos outros mosteiros. Todos os monastérios de nível superior tinham talentos escolhidos dentro deles. Mas aqueles companheiros não sairiam lutando pelos outros. O supermosteiro sabia que, se não enviassem um escolhido para ajudar, o 108º mosteiro seria completamente derrotado. Então eles enviaram um dos discípulos do primeiro mosteiro para ir prestar assistência. O primeiro mosteiro era o mosteiro mais forte e possuía 3 escolhidos. Enviar um para baixo era extremamente simples para eles. Mas aquele escolhido usou o fato de se perder como desculpa para chegar meio mês atrasado. A essa altura, a batalha já havia terminado. Completamente enfurecido, Ling Yunzi relatou isso diretamente aos níveis mais altos do supermosteiro. No entanto, o primeiro mosteiro tinha uma relação muito profunda com o supermosteiro. Na verdade, eles conseguiram suprimir esse assunto para que não se tornasse maior. Isso realmente enfureceu Tu Fé e Ling Yunzi. Isso foi bullying intolerável. O fato de os escolhidos terem chegado atrasados pode ter causado a morte de inúmeros de seus discípulos. Como esse assunto poderia ser resolvido assim? Os céus realmente os protegerão durante esta batalha. Monian apareceu do nada, Shuiao exibiu uma habilidade de batalha chocante e Wilde também era incrivelmente poderoso. Além disso, Tangvan e os outros discípulos principais também lutaram de forma notável. Com Long Shen os liderando, eles reverteram completamente esta batalha que deveria ter resultado em um massacre para eles. Se fosse apenas o fato de terem suprimido essa informação de se espalhar, isso seria uma coisa. Afinal, o primeiro mosteiro era extremamente poderoso e não era uma existência que eles pudessem provocar. Eles só podiam suportar. Mas quando Tu Fé trouxe um grande número de cabeças de discípulos corruptos para eles para trocar por pontos, ele também relatou a questão de Long Shen matando um ancião forjador de ossos de 8 temperamentos na esperança de conseguir para Long Shen uma posição de discípulo escolhido. Escolhidos foram todas as existências incomparáveis dentro de seu reino. Até mesmo o supermosteiro os valorizava e dava muitos recursos para criá-los. Mas Tu Fé tinha acabado de enviar o pedido quando um ancião do supermosteiro o rejeitou, seu raciocínio de que isso era claramente falso. Tu Fé realmente ficou furioso então. Ele voltou direto para o mosteiro e recebeu um jade fotográfico de Ling Yunzi que registrava os eventos da batalha. Quando ele correu de volta ao supermosteiro e entregou aquele jade fotográfico, aquele ancião ficou em silêncio por um longo tempo. Ele então disse a Tu Fé que este assunto era muito peculiar,
e ele teve que relatar isso aos superiores primeiro. Tu Fé sentiu que era estranho ele ter que esperar. Normalmente, esse tipo de assunto seria tratado com extrema rapidez, especialmente porque ele entregou aquele jade fotográfico como prova. Mas, novamente, esta situação era realmente peculiar. Afinal, Long Shen estava apenas no auge da condensação de sangue e também não era um favorito. O fato de outros acharem isso inconcebível e terem de discuti-lo primeiro era razoável. No entanto, no dia seguinte, o ancião enviou uma mensagem a Tu Fé dizendo que sentia muito, mas todos os lugares escolhidos para esta geração já haviam sido ocupados e não havia mais recursos suficientes para distribuir. Tu Fé estava prestes a explodir de raiva. Isso estava claramente tornando as coisas difíceis para eles de propósito. A herança do supermosteiro se estendia por dezenas de milhares de anos. Estariam realmente carentes de recursos para um único gênio. Mas Tu Fé também não tinha como contornar isso. Não havia como ele entrar em contato com os verdadeiros superiores. Ele só poderia engolir esse estômago de fogo e simplesmente receber os recursos e recompensas comuns do mosteiro. Mas, quando estava para partir, ouviu uma única notícia: o primeiro mosteiro acabava de dar à luz outro eleito. Eles não disseram que não havia mais vagas de escolhidos para distribuir. Desta vez, Tu Fé estava muito desconfiado. Ele não foi encontrar aquele ancião e, em vez disso, perguntou secretamente. Ele soube que o ancião que se recusou a dar a eles a posição de discípulo escolhido era alguém extremamente próximo ao líder da seita do primeiro mosteiro. Tu Fé então chegou a uma percepção repentina. Não era de admirar que a inscrição de Long Shen para escolhido não tivesse sido aprovada. Eles haviam acabado de irritar o primeiro mosteiro ao relatar o fato de que seu escolhido havia falhado em cumprir sua tarefa. Assim que percebeu isso, Tu Fé percebeu que realmente não havia esperança. Ele não teve escolha a não ser retornar desanimado. Depois de ouvir a explicação de Tu Fé, Long Shen sorriu, levantou-se e curvou-se para Ling Yunzi e Tu Fé. Capítulo 275. Jade calmante da alma de 9 veias. O discípulo agradece aos idosos por seus cuidados. Por favor, aceite os agradecimentos do discípulo. Long Shen curvou-se para Ling Yunzi e Tu Fé. Embora Tu Fé tivesse explicado tudo com extrema calma, Long Shen podia adivinhar quanta frustração e raiva reprimidas ele tinha. Por causa de algo envolvendo ele, Tu Fé, um homem correto e solene, foi levado a uma fúria tão intensa. Isso comoveu Long Shen. Criança, nós realmente ficaremos muito envergonhados assim. Tu Fé estava um pouco envergonhado. Era verdade que ele lutou por Long Shen, mas no final ele ainda falhou. Além disso, lutar por uma posição de discípulo escolhido para Long Shen não beneficiou apenas Long Shen. Uma vez que Long Shen recebesse o tratamento de um escolhido e sua base de cultivo crescesse, ele seria capaz de ajudar seu mosteiro a aumentar sua classificação. Lutar por ele também beneficiaria o mosteiro, e então o arco de Long Shen realmente fez Ling Yunzi e Tu Fé corarem. Long Shen, embora não tenhamos conseguido uma posição de escolhido para você, posso prometer que todos os recursos do mosteiro estarão disponíveis para você. Ling Yunzi de repente cerrou os dentes. O que? Tu Fé levou um susto. Não importa.
Se o supermosteiro se recusar a criá-lo, nós mesmos o faremos. Quanto às consequências, deixe-me aceitá-las todas, disse Ling Yunzi resolutamente. A expressão de Tu Fé mudou ligeiramente. Ele sabia que com a teimosia de Ling Yunzi, nada do que ele dissesse mudaria sua opinião. Então agradecerei aos veteranos novamente. Long Shen realmente precisava do apoio do mosteiro neste momento. Ele não precisava de técnicas de cultivo ou habilidades de batalha, mas precisava de ingredientes medicinais. Além disso, ele precisava de uma grande quantidade desses ingredientes medicinais para condensar o Aliotistar. Long Shen de repente pensou em um assunto. Hesitando um pouco, no final, ele pegou sua Soukami Jade e perguntou: Idosos, vocês conhecem a origem deste pingente de jade? Vendo o jade na mão de Long Shen, as expressões de Ling Yunzi e Tu Fé mudaram. Eles estavam cheios de descrença. Nenhum deles pegou a Soukami Jade de sua mão. Em vez disso, eles apenas o examinaram cuidadosamente por um longo tempo. Esta deve ser a lendária Soukami Jade de 9 veias. É a primeira vez que o vejo pessoalmente. Onde você conseguiu esse jade? Perguntou Ling Yunzi. Espere, não me diga. O que você quer saber sobre isso? Assim que Long Shen estava prestes a responder, Ling Yunzi o deteve. Seria melhor para ele não saber tanto. Long Shen estava apenas hesitando se deveria ou não contar a eles a origem desse jade. Embora ele soubesse que os dois eram confiáveis, esse assunto era muito importante para ele contar aos outros. Long Shen suspirou aliviado por Ling Yunzi não querer saber. Obrigado, líder da seita. Discípulo quer saber de onde vem essa jade calmante da alma e seu uso. Ling Yunzi assentiu. Soukami Jade é um item muito especial porque é capaz de aceitar força espiritual. Isso permite que ele tenha muitos efeitos. Em termos de qualidade, a primeira coisa a mencionar é a sua classificação. É primeiro dividido em 5 categorias que são muito fáceis de distinguir. Seu grau pode ser determinado por sua cor. Eles vão de branco, azul, amarelo, verde e depois violeta. Além do grau, há também uma questão de textura. Soukami Jade é um tesouro natural que é capaz de absorver a energia natural. Também pode cultivar como uma pessoa. Cada vez que amadurece até certo ponto, uma veia extra aparecerá no jade. Quanto mais veias e maior o grau, maior a quantidade de força espiritual que pode suportar. No entanto, a maior parte do Soukami Jade é usado para fazer talismãs de jade de teletransporte. Uma jade calmante da alma branca comum de uma veia tem uma distância de teletransporte de cerca de 3.000 milhas. Quanto ao Soukami Jade de 9 veias, ele tem uma distância de teletransporte de 27.000 milhas. Embora eu tenha dito que o Soukami Jade pode ser dividido em graus branco, azul, amarelo, verde e violeta, eu só vi pessoalmente o jade branco e azul. Do resto, só ouvi falar. A Blue Soukami Jade deve ter uma distância de teletransporte de 30.000 milhas. Mas o Soukami Jade azul é extremamente raro. Nosso mosteiro não tem. Apenas o supermosteiro o possui. Ouvi dizer que o Soukami Jade amarelo tem outros usos além do teletransporte, mas não tenho certeza sobre os detalhes.
E é claro que não sei nada sobre sua jade calmante da alma violeta de 9 veios de nível máximo. Long Shen ficou pasmo com essa explicação. O supermosteiro tinha um total de 108 mosteiros. Foi uma enorme existência que existiu por dezenas de milhares de anos. No entanto, só tinha até jade azul. Então este jade violeta, que seus pais haviam deixado para ele, era realmente muito assustador. Quem eram seus pais? Eles foram realmente capazes de usar um Soul Kami Jade de nível de pico apenas como uma lembrança para ele. Essa descoberta excitou e entristeceu Long Shen. Ele estava animado por ter encontrado uma pista. Mas essa pista lhe disse que ainda tinha um longo caminho a percorrer antes de descobrir o segredo de sua origem. Antes de chegar ao ápice do caminho marcial, não tente buscar suas origens. Aquelas palavras que aquele especialista aterrorizante havia deixado para ele ecoaram em sua mente. Ele ainda estava muito fraco. Essa descoberta o deprimiu. Dizendo adeus ao líder da seita e Tu Fé, Long Shen voltou para a facção Heaven Ars. Tu Fé e Ling Yunzi olharam para suas costas quando ele saiu. Ling Yunzi finalmente suspirou. Não é de admirar que Long Shen seja tão maduro em uma idade tão jovem. Parece que ele está carregando muito mais em seus ombros do que imaginávamos. Tu Fé também suspirou. Isso é verdade. Muitas pessoas viram seu lado poderoso, mas ninguém sabe quanto ele teve que pagar para se tornar tão forte. Líder da seita, você está realmente planejando apoiar Long Shen? Você não tem medo do karma do Deus Celestial? Ling Yunzi sorriu levemente. Eu não tenho medo. Já não disse que todas as consequências serão suportadas apenas por mim. Eu, Ling Yunzi, não tenho filho ou esposa, meu mestre já partiu deste mundo e também não tenho aprendizes. Quem se importa com a reação dos taus celestiais? O máximo que pode fazer é tirar minha vida. Isso é tão terrível. Ser capaz de assistir pessoalmente a um divergente crescer, isso é uma sorte kármica que desafia os céus. Ou talvez a aparição de Long Shen na minha frente tenha sido criada pelos céus. Como ninguém pode ter certeza de qual será o resultado final, de que adianta ter tanto medo e preocupação? Seria melhor simplesmente parar de ter dúvidas e fazer o que eu quiser. Tu Fé sorriu amargamente. De qualquer forma, nada do que eu disser fará você mudar de ideia. Ling Yunzi disse, os taus celestiais são difíceis de entender. Quanto mais alto o seu reino, mais os taus celestiais se velam. Em vez de tentar analisar os Deus celestiais, seria mais interessante fazer o que eu quiser. Farei o possível para criar Long Shen. Os favoritos dos outros monastérios não são nada na frente dele. Estou ansioso para ver Long Shen dominando na próxima competição. Você está ficando viciado em jogos de azar, disse Tu Fé impotente. Eu realmente estou ficando um pouco viciado. Eu sinto que meu gargalo afrouxou bastante agora. Talvez eu me isole e tente romper. Desta vez, sinto que tenho 30% de chance de avançar. Uma luz confiante brilhou nos olhos de Ling Yunzi. Tão alto? Tu Fé ficou chocado. O sucesso de Long Shen na batalha também me encheu de confiança. Se eu tiver sucesso, então, durante a próxima competição, definitivamente vou dar um tapa em alguns rostos antigos.
Ling Yunzi bufou friamente. Isso mesmo, esqueci de contar a Long Shen. Ele absolutamente não pode contar ao Ming Senior sobre a questão da posição de escolhido. Caso contrário, se Ming Senior souber disso, ele definitivamente irá abater um caminho para o supermosteiro. Tu Fé de repente deu um tapa na perna. Você está se preocupando demais. Long Shen não é do tipo fofoqueiro. Ele provavelmente não vai contar isso a ninguém. Ling Yunzi balançou a cabeça. Eu preciso entrar em isolamento agora. O mosteiro estará em suas mãos durante esse período. Lembre-se, dê a Long Shen tudo o que ele precisa. Mesmo que ele queira esvaziar todo o mosteiro de seus tesouros, deixe-o. Embora tenha sido o que ele disse, ele sabia que com o personagem de Long Shen, ele definitivamente não faria nada assim. Tu Fé assentiu. Ele então perguntou de repente, e o ancião Sun? Deixe estar. Deixe Long Shen lidar com isso como ele quiser. É a vida dele. Tu Fé deixou a caverna imortal de Ling Yunzi. Olhando para a paisagem abaixo, ele de repente sentiu que, embora parecesse o mesmo por fora, o mosteiro estava passando por uma transformação completa. No momento em que Long Shen voltou para a facção Heaven Ars, todos os discípulos do mosteiro já haviam se reunido lá. Eles já haviam preparado comida e álcool. Eles estavam apenas esperando por Long Shen. Quando Long Shen finalmente chegou, todos aqueles discípulos comemoraram. A melancolia de Long Shen foi imediatamente dissipada pelo entusiasmo deles. Chefe, deixe-me dizer-lhe, esses sujeitinhos estão planejando uma conspiração para embebedá-lo completamente. Guo Ren gritou imediatamente do meio da multidão. Foda-se, Guo Ren, seu pequeno traidor, como ousa nos trair tão rapidamente? O que você está falando? Sempre estive do mesmo lado do patrão. Como se eu fosse seguir seus maus exemplos. Guo Ren não ficou envergonhado ou com raiva. Em vez disso, ele agiu completamente justo. Observando esse jogo, como Long Shen não percebeu o que estava acontecendo. Ele riu. Não é só beber álcool. Quando eu, Long Shen, tive medo disso. Venha, Guo Ren e eu desafiaremos todos vocês. Vendo que Long Shen concordou imediatamente, apesar de saber suas intenções, todos aplaudiram. Esse tipo de heroísmo era o mesmo heroísmo que Long Shen tinha no campo de batalha. Vamos! Beba Long Shen no chão. Irmãos, apressem-se. Até Tangvanher, Ezequiel e as outras mulheres que não gostavam de beber álcool riram e pegaram uma xícara, preparadas para atacar a qualquer momento também. A vitória naquela enorme batalha não foi fácil. Mais da metade dos discípulos de seu mosteiro acabaram sacrificando suas vidas. Todos estavam cheios de tristeza. Quando eles retornaram ao mosteiro, todos ficaram em silêncio. Não houve nenhuma festa ou comemoração. Mas agora Long Shen havia retornado. Ele era o pilar espiritual de todos. Eles juraram beber à vontade com Long Shen. Essa também foi uma maneira de desabafar seus sentimentos. Guo Ren estava realmente nervoso agora. Originalmente, ele pensou que Long Shen atrairia todos os irmãos da facção Heaven Ars para beber contra todos os outros. Mas agora era só ele e Long Shen contra todos. Seu rosto estava completamente verde.
Sua capacidade para o álcool definitivamente não era alta o suficiente para isso. De repente, ele gritou: "Irmãos, agora mesmo consegui invadir o acampamento inimigo e descobri a verdade sobre ele. Descobri que Long Shen está sozinho e não terá ajuda. Irmãos, rápido, não tenham medo, carreguem comigo. Venha, chefe, deixe-me oferecer-lhe uma xícara." Guo Ren levantou uma xícara, seu rosto não ficando nem um pouco vermelho. "Foda-se, Guo Ren, você realmente está ficando cada vez mais sem vergonha", amaldiçoou Long Shen. "Chefe, foi exatamente isso que aprendi com você. Um homem de verdade sabe que não deve lutar quando as probabilidades estão contra ele." Guo Ren disse baixinho, bebendo rapidamente seu copo. Ele então aplaudiu todos os outros. "Irmãos, venham. Eu, Guo Ren, já dei o primeiro tiro. O resto dependerá de todos vocês. Apresse-se e saia do caminho." Uma grande mão rapidamente puxou Guo Ren para o lado. Guiyang ficou na frente de Long Shen. "Eu, Guiyang, tenho que admitir que não sou páreo para você em termos de combate, mas não acredito que não possa beber mais do que você. Vamos começar com 10 jarros." Long Shen riu e não desperdiçou palavras. Enquanto alguém vinha desafiá-lo, fosse com xícaras, tigelas ou bacias, ele bebia tanto quanto eles. Da última vez, quando ele esteve com Xi Feng e eles, ele não usou nenhum Ti para se proteger. Caso contrário, isso realmente os teria intimidado. Mas desta vez, todos eram especialistas. Ele saiu bebendo. No começo, todos vinham desafiá-lo um a um, mas depois ninguém tinha paciência para isso. Todos começaram a beber juntos e, no final, todos os outros já estavam desmaiados e bêbados perto dele. Long Shen tomou um gole final antes de desmaiar também. Ele dormiu por 2 dias inteiros antes de acordar. Depois daquela grande bebedeira, ele havia relaxado bastante. Beber álcool também teve seus benefícios às vezes. Dentro de uma sala da caverna imortal, uma velha pedra apareceu na mão de Long Shen. Um sorriso diabólico apareceu em seu rosto. Hora de começar a trabalhar.